Deus, por favor, me ajude. Talvez você tenha clicado neste vídeo achando que ouviria apenas mais uma palavra sobre cansaço, rotina pesada ou pressão no trabalho. Mas preste muita atenção agora, porque o que você está vivendo pode ir além do estresse comum. O estresse normal vem e vai. Ele melhora com descanso, com um fim de semana mais tranquilo, com uma pausa. Mas quando o peso permanece, quando a mente continua confusa mesmo fora do trabalho, quando a paz não volta mesmo depois de tentar desligar, isso é um sinal claro de que algo mais profundo está acontecendo. Existe um tipo de desgaste que não nasce do excesso de tarefas, mas do ambiente espiritual onde você está inserido. O trabalho é um dos lugares onde mais se concentram comparação, disputa silenciosa, inveja não declarada e pressões invisíveis. E quando isso não é tratado, o efeito aparece primeiro dentro de você. A clareza some. A motivação diminui. A confiança se abala. E aos poucos, você começa a achar que o problema é você, quando na verdade o ambiente está contaminado. Talvez você tenha começado a errar em coisas simples, a esquecer detalhes que nunca esquecia, a se sentir inseguro em decisões que antes tomava com facilidade, a se perguntar se ainda é capaz, se ainda está no lugar certo, se ainda vale a pena continuar. Esse tipo de confusão não surge do nada. Ela é produzida quando algo tenta roubar sua estabilidade interior antes de tocar sua vida externa. A Bíblia nos ensina que onde há inveja, há confusão. E a confusão não chega gritando, ela chega cansando. Ela não te derruba de uma vez, ela vai drenando sua energia aos poucos. Você chega em casa sem forças. Dorme, mas não descansa. Acorda, mas já cansado. E começa a viver no modo sobrevivência. Isso não é o plano de Deus para você. Deus nunca planejou que o trabalho fosse um lugar de opressão constante. O trabalho faz parte do propósito, da provisão e do desenvolvimento. Mas quando ele se transforma em fonte contínua de angústia, algo precisa ser alinhado. E alinhar não é apenas mudar de emprego ou de função. Muitas vezes, é mudar o governo espiritual daquele ambiente. Talvez você tenha tentado resolver isso sozinho, sendo mais forte, mais quieto, mais resiliente. Talvez tenha pensado que precisava apenas aguentar mais um pouco, mas Deus não te chamou para apenas aguentar. Ele te chamou para viver com paz, clareza e direção. Prosperidade bíblica começa exatamente aí. Quando a alma está alinhada, quando a mente está clara, quando o coração não está aprisionado pelo medo e pela confusão. A libertação que Deus quer trazer hoje não é apenas de situações externas, mas de pesos internos que você nem percebeu que estava carregando. Pesos que não são seus. Expectativas alheias. Competição silenciosa. Inveja disfarçada de neutralidade. Tudo isso vai sendo absorvido quando não há posicionamento espiritual consciente. Hoje Deus está te chamando para parar de normalizar o que está te adoecendo. Não é fraqueza reconhecer que algo está errado. Fraqueza é ignorar até quebrar. O Espírito Santo traz alerta antes do colapso. Ele incomoda antes de permitir algo maior. E se você está sentindo esse incômodo, essa inquietação, essa sensação de que algo não está certo, é porque Deus está te convidando para um novo nível de discernimento. Prosperidade não é apenas ganhar mais. Prosperidade é trabalhar sem medo constante. É produzir sem se perder. É crescer sem adoecer. É avançar sem carregar culpa, confusão ou peso invisível. E isso começa com libertação interior. Libertação daquilo que te prende emocionalmente ao ambiente. Libertação daquilo que te faz chegar em casa e continuar preso ao trabalho. Este não é um vídeo comum. É um chamado para alinhamento. Para que você volte a respirar com leveza. Para que sua mente volte ao lugar. Para que o trabalho deixe de ser um campo de batalha silencioso e volte a ser um lugar de propósito. Nos próximos blocos você vai entender como esse peso se instala, como a inveja age de forma silenciosa no ambiente profissional, como a confusão afeta sua prosperidade e, principalmente, como orar de forma consciente para quebrar esse ciclo. Permaneça aqui. Isso é para você. Existe uma diferença profunda entre estar cansado e estar pesado. O cansaço é físico, ele melhora com descanso.
O peso é emocional e espiritual, e ele não some apenas com sono ou folga. Você pode até sair do trabalho, mas o trabalho não sai de você. A mente continua girando, o corpo continua tenso, o coração continua inquieto. E isso acontece porque o problema não está apenas na quantidade de tarefas, mas na atmosfera onde você está inserido todos os dias. Ambientes carregados espiritualmente produzem sintomas muito específicos. Um deles é a sensação constante de vigilância, como se você estivesse sendo observado, avaliado ou comparado o tempo todo. Outro é a dificuldade de se concentrar, mesmo quando você tenta. Outro ainda é a perda gradual da alegria em fazer algo que antes você fazia com naturalidade. Nada disso acontece por acaso. Onde há disputa silenciosa, inveja não tratada e competição desordenada, o ambiente começa a adoecer. A Bíblia nos ensina que a inveja não precisa ser declarada para agir. Ela pode operar em silêncio, nos pensamentos, nas intenções, nos desejos não verbalizados. E quando isso acontece em um ambiente profissional, o impacto não é imediato, mas contínuo. A inveja tenta gerar confusão para te desestabilizar por dentro, porque quando você perde clareza, perde também produtividade, criatividade e direção. Isso afeta diretamente a sua prosperidade. Talvez você tenha percebido que, mesmo se esforçando mais, os resultados não fluem como antes. Que portas parecem emperrar sem explicação clara. Que oportunidades demoram mais do que deveriam. Isso não significa que Deus deixou de te abençoar. Muitas vezes significa que algo está tentando bloquear o ambiente, não o seu talento. Prosperidade bíblica não é ausência de luta, mas é ausência de bloqueio espiritual contínuo. A confusão mental é uma das principais armas contra a prosperidade. Uma mente confusa toma decisões ruins, aceita menos do que merece, se submete a situações desnecessárias e perde coragem de avançar. Por isso, antes de tocar o exterior, Deus quer libertar o interior. Antes de abrir portas visíveis, Ele remove cadeias invisíveis. Cadeias que prendem seus pensamentos, sua confiança e sua percepção de valor. Talvez você esteja vivendo um conflito interno. Uma parte sua sente que pode mais, que foi chamado para crescer, mas outra parte está cansada demais para tentar. Isso é típico de ambientes onde o peso não vem do trabalho em si, mas do que circula espiritualmente naquele lugar. E se isso não for tratado, você começa a se adaptar ao peso, achando que aquilo é normal. Mas não é. A Bíblia mostra que prosperidade começa quando Deus remove o jugo. Um jugo invisível pode existir mesmo quando tudo parece normal por fora. As pessoas continuam trabalhando, entregando resultados, sorrindo, mas por dentro estão presas à comparação, ao medo, à pressão constante, à insegurança. Deus não te chamou para prosperar apenas financeiramente, mas integralmente. Alma, mente e caminho. Libertação. Nesse contexto, não é algo místico ou exagerado. É voltar a pensar com clareza. É voltar a decidir sem medo constante. É voltar a trabalhar sem aquela sensação de aperto no peito. É sentir que o ambiente não te domina mais. Quando Deus liberta, o ambiente perde poder sobre você. Ele pode até continuar sendo desafiador, mas não te controla. Talvez você tenha tentado ignorar esses sinais, dizendo a si mesmo que todo trabalho é assim, que todo mundo passa por isso. Mas o Espírito Santo não normaliza aquilo que rouba sua paz de forma contínua. Ele alerta. Ele incomoda. Ele chama para alinhamento. E esse chamado é um sinal de cuidado, não de acusação. Prosperidade verdadeira começa quando você deixa de sobreviver emocionalmente e volta a viver com direção. E isso não acontece por força de vontade, mas por posicionamento espiritual. Quando você entende que não é apenas estresse, você para de lutar contra si mesmo e começa a lutar da forma certa, em oração, com discernimento e entrega. Nos próximos momentos, Deus vai te mostrar como a confusão mental se conecta diretamente com bloqueios na prosperidade e por que libertar a mente é um passo essencial para destravar o que está parado. Permaneça aqui. Existe um ponto muito delicado no processo de desgaste no trabalho que quase ninguém percebe a tempo.
quando a confusão deixa de ser apenas um efeito do ambiente e passa a governar as decisões. Nesse estágio, a pessoa ainda trabalha, ainda cumpre tarefas, ainda aparece todos os dias, mas já não decide com liberdade. Ela reage, ela se adapta, ela aceita menos do que deveria. E isso, silenciosamente, começa a bloquear a prosperidade que Deus deseja liberar. A prosperidade bíblica não começa no salário, no cargo ou na promoção. Ela começa na mente alinhada. Uma mente confusa não consegue sustentar crescimento, porque crescimento exige clareza, coragem e visão. Quando a confusão se instala, a pessoa passa a duvidar do próprio discernimento. Ela pensa 2, 3, 4 vezes antes de tomar decisões simples. Ela sente medo de errar em coisas que antes fazia com naturalidade. E pouco a pouco, começa a se encolher para não chamar atenção, para não incomodar, para não gerar conflito. Esse encolhimento é perigoso. Não porque a pessoa esteja errada, mas porque ela começa a negociar o próprio potencial em troca de sobrevivência emocional. Ela deixa de propor ideias, de se posicionar, de avançar. Não porque não pode, mas porque está cansada demais para lidar com as consequências emocionais de se expor em um ambiente pesado. E isso trava portas que Deus gostaria de abrir. A confusão mental tem um efeito direto na prosperidade porque ela distorce a percepção de valor. Você começa a achar normal não ser ouvido, normal ser ignorado, normal ser constantemente pressionado, normal trabalhar muito e receber pouco retorno emocional ou profissional. E aquilo que você aceita se torna o limite daquilo que você vive. Deus pode ter mais, mas Ele não força ninguém a viver além do que a própria mente acredita merecer. Talvez você tenha começado a perceber que oportunidades passam por você, mas você não se move como antes. Não por preguiça, mas por insegurança. Existe uma voz interna que pergunta: e se der errado? E se isso piorar o ambiente? E se eu me expuser demais? Essa voz não nasce da prudência saudável, ela nasce do desgaste acumulado. É a confusão tentando te convencer de que ficar parado é mais seguro do que avançar. A Bíblia mostra que o medo paralisa, mas a clareza liberta. Prosperidade bíblica anda junto com liberdade interior. Não liberdade irresponsável, mas liberdade para obedecer a Deus sem estar preso a ambientes opressores. Quando a mente está confusa, até a direção de Deus parece incerta. A pessoa ora, mas não sente segurança. Lê, mas não entende. Escuta conselhos, mas não sabe o que aplicar. E isso gera frustração espiritual. Talvez você já tenha se perguntado por que parece que Deus não está falando como antes. Por que a sensibilidade diminuiu? Por que a fé parece mais fraca? Muitas vezes, não é ausência de Deus, é excesso de ruído interno. A confusão ocupa tanto espaço que a voz de Deus fica abafada. E Deus não grita. Ele espera o ambiente interior ser reorganizado para falar com clareza novamente. A prosperidade também é bloqueada quando a pessoa começa a tomar decisões apenas para evitar dor e não para obedecer à direção. Ela aceita tarefas que não deveria. Permanece em situações injustas por medo de conflito. Tolera desrespeito para manter a paz, mesmo que essa paz seja falsa. E tudo isso vai criando um acúmulo interno de frustração que, com o tempo, vira prisão emocional. Libertação, nesse ponto, significa voltar a decidir com verdade. Significa parar de perguntar apenas: o que vai gerar menos desgaste agora? E começar a perguntar: o que está alinhado com aquilo que Deus tem para mim? Nem toda decisão alinhada é confortável no início, mas toda decisão alinhada produz paz depois. Já decisões tomadas apenas para evitar conflito produzem alívio momentâneo e prisão prolongada. Talvez você esteja vivendo exatamente esse dilema. Você sente que algo precisa mudar, mas não sabe por onde começar. Sente que está estagnado, mas não consegue identificar exatamente o bloqueio. A confusão faz isso. Ela tira a nitidez do problema para que a solução pareça distante. E enquanto você tenta entender tudo sozinho, o peso continua. Deus não quer apenas te dar mais oportunidades. Ele quer te dar estrutura interna para sustentar o que vem. Porque prosperidade sem estrutura vira sobrecarga. Promoção sem clareza vira ansiedade. Crescimento sem libertação vira opressão. Por isso,
Antes de abrir portas externas, Deus trabalha portas internas. Ele limpa a mente, alinha o coração, restaura a confiança, remove o medo que não vem dele. Talvez você precise refletir com honestidade. Quantas decisões você tem adiado por confusão? Quantas oportunidades você deixou passar por insegurança? Quantas vezes você sentiu que poderia mais, mas se convenceu de que não era o momento? Nem sempre é falta de fé. Às vezes é excesso de peso emocional. E peso emocional não se resolve com mais esforço, mas com libertação interior. A confusão também afeta a forma como você enxerga o futuro. Ela encurta a visão. Você começa a pensar apenas em sobreviver à semana, ao mês, ao próximo problema. O futuro vira algo nebuloso, distante, incerto. Prosperidade, porém, exige visão. Exige enxergar além do agora. Exige acreditar que existe algo melhor preparado. E isso só é possível quando a mente não está aprisionada pelo ambiente atual. Deus quer te libertar não apenas do peso que você sente hoje, mas da mentalidade de sobrevivência que se formou por causa dele. Ele quer te tirar do modo aguentar e te levar de volta ao modo avançar. Não de forma imprudente, mas de forma dirigida. Não pela força, mas pela clareza. Talvez você esteja começando a entender agora que aquilo que parecia apenas estresse estava, na verdade, afetando decisões, bloqueando movimentos e travando sua prosperidade. Esse entendimento já é parte da libertação, porque aquilo que é revelado perde poder. A confusão gosta do escuro, a clareza expõe, e quando expõe, começa a curar. Nos próximos momentos, Deus vai te mostrar como a libertação interior muda o ambiente ao redor. E porque, quando você se alinha por dentro, o que está travado por fora começa a se mover. Permaneça aqui. Se você percebe que o peso que sente não é apenas cansaço físico, escreva nos comentários "Eu não normalizo o peso" e continue. Existe um ponto muito delicado no processo de desgaste no trabalho que quase ninguém percebe a tempo. Quando a confusão deixa de ser apenas um efeito do ambiente e passa a governar as decisões. Nesse estágio, a pessoa ainda trabalha, ainda cumpre tarefas, ainda aparece todos os dias, mas já não decide com liberdade. Ela reage, ela se adapta, ela aceita menos do que deveria. E isso, silenciosamente, começa a bloquear a prosperidade que Deus deseja liberar. A prosperidade bíblica não começa no salário, no cargo ou na promoção. Ela começa na mente alinhada. Uma mente confusa não consegue sustentar crescimento, porque crescimento exige clareza, coragem e visão. Quando a confusão se instala, a pessoa passa a duvidar do próprio discernimento. Ela pensa 2, 3, 4 vezes antes de tomar decisões simples. Ela sente medo de errar em coisas que antes fazia com naturalidade. E pouco a pouco, começa a se encolher para não chamar atenção, para não incomodar, para não gerar conflito. Esse encolhimento é perigoso. Não porque a pessoa esteja errada, mas porque ela começa a negociar o próprio potencial em troca de sobrevivência emocional. Ela deixa de propor ideias, de se posicionar, de avançar. Não porque não pode, mas porque está cansada demais para lidar com as consequências emocionais de se expor em um ambiente pesado. E isso trava portas que Deus gostaria de abrir. A confusão mental tem um efeito direto na prosperidade porque ela distorce a percepção de valor. Você começa a achar normal não ser ouvido, normal ser ignorado, normal ser constantemente pressionado, normal trabalhar muito e receber pouco retorno emocional ou profissional. E aquilo que você aceita se torna o limite daquilo que você vive. Deus pode ter mais, mas Ele não força ninguém a viver além do que a própria mente acredita merecer. Talvez você tenha começado a perceber que oportunidades passam por você, mas você não se move como antes. Não por preguiça, mas por insegurança. Existe uma voz interna que pergunta: e se der errado? E se isso piorar o ambiente? E se eu me expuser demais? Essa voz não nasce da prudência saudável, ela nasce do desgaste acumulado. É a confusão tentando te convencer de que ficar parado é mais seguro do que avançar. A Bíblia mostra que o medo paralisa, mas a clareza liberta. Prosperidade bíblica anda junto com liberdade interior. Não liberdade irresponsável,
mas liberdade para obedecer a Deus sem estar preso a ambientes opressores. Quando a mente está confusa, até a direção de Deus parece incerta. A pessoa ora, mas não sente segurança. Lê, mas não entende. Escuta conselhos, mas não sabe o que aplicar. E isso gera frustração espiritual. Talvez você já tenha se perguntado por que parece que Deus não está falando como antes. Por que a sensibilidade diminuiu? Por que a fé parece mais fraca? Muitas vezes, não é ausência de Deus, é excesso de ruído interno. A confusão ocupa tanto espaço que a voz de Deus fica abafada. E Deus não grita. Ele espera o ambiente interior ser reorganizado para falar com clareza novamente. A prosperidade também é bloqueada quando a pessoa começa a tomar decisões apenas para evitar dor e não para obedecer à direção. Ela aceita tarefas que não deveria. Permanece em situações injustas por medo de conflito. Tolera desrespeito para manter a paz, mesmo que essa paz seja falsa. E tudo isso vai criando um acúmulo interno de frustração que, com o tempo, vira prisão emocional. Libertação, nesse ponto, significa voltar a decidir com verdade. Significa parar de perguntar apenas o que vai gerar menos desgaste agora e começar a perguntar o que está alinhado com aquilo que Deus tem para mim. Nem toda decisão alinhada é confortável no início, mas toda decisão alinhada produz paz depois. Já decisões tomadas apenas para evitar conflito produzem alívio momentâneo e prisão prolongada. Talvez você esteja vivendo exatamente esse dilema. Você sente que algo precisa mudar, mas não sabe por onde começar. Sente que está estagnado, mas não consegue identificar exatamente o bloqueio. A confusão faz isso. Ela tira a nitidez do problema para que a solução pareça distante. E enquanto você tenta entender tudo sozinho, o peso continua. Deus não quer apenas te dar mais oportunidades. Ele quer te dar estrutura interna para sustentar o que vem. Porque prosperidade sem estrutura vira sobrecarga. Promoção sem clareza vira ansiedade. Crescimento sem libertação vira opressão. Por isso, antes de abrir portas externas, Deus trabalha portas internas. Ele limpa a mente, alinha o coração, restaura a confiança, remove o medo que não vem dele. Talvez você precise refletir com honestidade. Quantas decisões você tem adiado por confusão? Quantas oportunidades você deixou passar por insegurança? Quantas vezes você sentiu que poderia mais, mas se convenceu de que não era o momento? Nem sempre é falta de fé. Às vezes é excesso de peso emocional. E peso emocional não se resolve com mais esforço, mas com libertação interior. A confusão também afeta a forma como você enxerga o futuro. Ela encurta a visão. Você começa a pensar apenas em sobreviver à semana, ao mês, ao próximo problema. O futuro vira algo nebuloso, distante, incerto. Prosperidade, porém, exige visão. Exige enxergar além do agora. Exige acreditar que existe algo melhor preparado. E isso só é possível quando a mente não está aprisionada pelo ambiente atual. Deus quer te libertar não apenas do peso que você sente hoje, mas da mentalidade de sobrevivência que se formou por causa dele. Ele quer te tirar do modo aguentar e te levar de volta ao modo avançar. Não de forma imprudente, mas de forma dirigida. Não pela força, mas pela clareza. Talvez você esteja começando a entender agora que aquilo que parecia apenas estresse estava, na verdade, afetando decisões, bloqueando movimentos e travando sua prosperidade. Esse entendimento já é parte da libertação, porque aquilo que é revelado perde poder. A confusão gosta do escuro, a clareza expõe, e quando expõe, começa a curar. Nos próximos momentos, Deus vai te mostrar como a libertação interior muda o ambiente ao redor e por que, quando você se alinha por dentro, o que está travado por fora começa a se mover. Permaneça aqui. Existe algo que acontece quando a libertação começa por dentro. O ambiente ao redor perde autoridade sobre você. Ele pode continuar o mesmo externamente por um tempo, com as mesmas pessoas, as mesmas cobranças e até os mesmos desafios, mas algo fundamental muda. Ele já não te governa. E quando o ambiente perde governo, ele começa, inevitavelmente, a se reorganizar. Não por confronto, não por imposição, mas por falta de controle.
Muitas pessoas acreditam que para o trabalho mudar, as pessoas precisam mudar primeiro. Que alguém precisa reconhecer, pedir desculpas, sair do caminho ou agir diferente. Mas a Bíblia nos mostra um princípio mais profundo. Deus muda ambientes começando pelas pessoas que Ele governa por dentro. Quando o seu interior se alinha, o ambiente ao seu redor é forçado a responder, cedo ou tarde. A libertação interior não faz barulho. Ela não chega como um rompante emocional. Ela chega como clareza. Você começa a perceber que certas coisas já não te afetam como antes. Comentários que antes te desorganizavam agora passam e não ficam. Olhares que antes pesavam agora não te intimidam. Situações que antes te deixavam ansioso agora são enfrentadas com firmeza silenciosa. Isso não é frieza, é liberdade. Quando você deixa de reagir automaticamente ao ambiente, você quebra um ciclo invisível. Ambientes pesados se alimentam de reação emocional. Eles ganham força quando percebem que conseguem tirar você do eixo. Mas quando você responde com equilíbrio, sem se fechar, sem se atacar, sem se justificar o tempo todo, o ambiente começa a perder energia. Não porque você venceu alguém, mas porque você saiu da prisão invisível. A Bíblia mostra que Jesus caminhava por ambientes hostis sem ser contaminado por eles. Ele entrava em lugares carregados, cheios de intenção errada, mas não absorvia aquilo. Ele não precisava se defender o tempo todo, porque sabia quem era e quem o governava. Esse é o mesmo princípio que Deus quer restaurar em você no trabalho. Identidade firme gera autoridade silenciosa. Talvez você esteja começando a perceber pequenas mudanças internas. Você consegue respirar melhor no trabalho. Consegue encerrar o dia sem levar tudo para casa. Consegue tomar decisões com menos medo. Consegue dizer não sem culpa exagerada. Consegue dizer sim sem ansiedade. Essas mudanças parecem pequenas, mas elas são profundas. Elas indicam que a libertação já começou. E quando isso acontece, algo interessante começa a se manifestar no ambiente. Pessoas que antes pressionavam demais começam a recuar. Conversas que antes eram confusas começam a se esclarecer. Situações que estavam travadas começam a se mover, mesmo sem explicação lógica. Isso não acontece porque você mudou de postura humana apenas, mas porque o governo espiritual mudou. Prosperidade bíblica está diretamente ligada a esse tipo de alinhamento. Prosperar não é apenas ganhar mais, é fluir melhor. É caminhar com menos resistência invisível. É ver portas se abrirem sem desgaste excessivo. É perceber que aquilo que antes exigia força, agora acontece com naturalidade. Quando Deus remove o jugo, o caminho deixa de ser pesado. Talvez você tenha vivido muito tempo tentando prosperar empurrando portas, se esforçando além do limite, provando valor o tempo todo, se explicando demais. Isso cansa. E Deus nunca planejou que você prosperasse por exaustão. Ele planejou que você prosperasse por alinhamento. Quando o alinhamento acontece, o esforço deixa de ser opressivo e passa a ser produtivo. A libertação interior também muda a forma como você se posiciona diante de oportunidades. Antes você talvez rejeitasse oportunidades por medo de se expor. Agora, você começa a avaliá-las com mais clareza. Não aceita tudo, mas também não foge de tudo. Você discerne. E discernimento é uma das maiores chaves da prosperidade duradoura. A Bíblia nos ensina que prosperidade não é acelerada, é sustentada. Aquilo que vem rápido demais sem estrutura se perde com facilidade. Mas aquilo que vem no tempo certo, com o coração alinhado, permanece. Por isso, Deus não está apenas interessado em te tirar de um ambiente pesado, mas em te preparar para não voltar a se aprisionar em outro semelhante. Talvez você esteja entendendo agora que a libertação que você pediu não era apenas tirar o problema, mas mudar você diante do problema. E isso é muito mais poderoso, porque ambientes mudam, pessoas mudam, cargos mudam, mas quem você se torna permanece. E Deus trabalha sempre a partir do que permanece. Quando você anda liberto por dentro, você não precisa mais competir. Não precisa se comparar. Não precisa provar. Você trabalha com excelência porque isso faz parte de quem você é.
não porque precisa se defender. E isso muda completamente a energia do ambiente. A inveja perde força quando não encontra comparação. A confusão perde espaço quando encontra clareza firme. Talvez você esteja vivendo um tempo em que ainda não vê grandes mudanças externas, mas sente algo diferente por dentro. Não despreze isso. Deus sempre começa pelo invisível. Ele reorganiza o que ninguém vê antes de mudar o que todos veem. E quando a mudança externa vier, você estará pronto para sustentá-la sem se perder. Prosperidade e libertação caminham juntas nesse processo. Libertação te tira do cativeiro emocional. Prosperidade te coloca em movimento saudável. Uma sem a outra gera desequilíbrio. Deus quer as duas. Ele quer que você seja livre para prosperar e próspero sem se aprisionar. Talvez hoje você precise reconhecer que algo já mudou, que você já não é a mesma pessoa de antes, que o peso já não tem o mesmo domínio, que a confusão já não governa como governava. Isso é sinal de que a oração está fazendo efeito, não porque tudo acabou, mas porque o governo mudou. Continue atento ao que Deus está fazendo dentro de você. É ali que o verdadeiro avanço começa. É ali que a prosperidade é preparada. É ali que a libertação se consolida. E quando isso se estabelece, o ambiente ao redor não tem escolha a não ser responder. Se você percebe que algo já começou a mudar dentro de você enquanto ouve esta palavra, escreva nos comentários: "Eu estou sendo alinhado", e permaneça até o final. Existe um efeito pouco falado da libertação interior, a restauração da visão. Não visão no sentido místico, mas visão de futuro, de caminho, de direção. Quando a confusão domina, a visão encurta. A pessoa passa a enxergar apenas o agora, o problema atual, a pressão do dia seguinte. Ela deixa de planejar, deixa de sonhar, deixa de perceber possibilidades. Mas quando Deus começa a libertar por dentro, a visão retorna de forma gradual, firme e lúcida. Talvez você tenha vivido um tempo em que pensar no futuro profissional gerava ansiedade, não esperança. Quando alguém perguntava sobre planos, você desconversava. Quando surgia uma oportunidade, você não conseguia avaliar com clareza. Quando pensava em crescer, algo dentro travava. Isso acontece porque a confusão não quer apenas te cansar. Ela quer te impedir de enxergar além do ambiente atual. Uma pessoa sem visão fica presa, mesmo tendo capacidade para avançar. A Bíblia mostra que onde não há visão, o povo se perde. No contexto do trabalho, perder a visão não significa perder emprego, mas perder direção. Você continua andando, mas sem saber exatamente para onde. Trabalha muito, mas sente que não sai do lugar. Se esforça, mas não percebe avanço proporcional. Isso gera frustração silenciosa e, com o tempo, desânimo profundo. Quando Deus começa a restaurar a visão, a primeira coisa que acontece é a organização dos pensamentos. Ideias começam a surgir com mais clareza. Possibilidades que antes pareciam distantes começam a ser consideradas. Você não toma decisões impulsivas, mas também não se paralisa. Surge um equilíbrio entre cautela e coragem. Isso é sinal de que a mente está saindo do modo sobrevivência e entrando no modo propósito. Talvez você esteja começando a perceber isso agora. Você volta a pensar em crescer sem sentir culpa. Volta a imaginar mudanças sem medo excessivo. Volta a se perguntar, e se? Sem imediatamente se bloquear. Isso não significa que você precise mudar tudo agora. Significa que a prisão interna está se rompendo, e com ela a capacidade de enxergar além do presente opressor. A prosperidade bíblica está profundamente ligada a essa restauração de visão. Prosperar não é apenas receber, é discernir o tempo certo de cada coisa. Uma mente confusa não consegue discernir tempo. Ela se adianta ou se atrasa, ou se precipita ou se acomoda. Quando a visão é restaurada, o tempo volta a fazer sentido. Você percebe quando é hora de esperar e quando é hora de agir. A Bíblia mostra que Deus não revela o caminho inteiro de uma vez. Ele revela passo a passo. Mas para dar o próximo passo, é preciso enxergar o próximo passo. A confusão impede isso. Ela faz tudo parecer nebuloso. A libertação clareia. E a clareza devolve confiança.
Não uma confiança arrogante, mas uma confiança serena, baseada em discernimento. Talvez você tenha sido ferido profissionalmente no passado. Talvez tenha tentado algo que não deu certo. Talvez tenha confiado em pessoas que te decepcionaram. Essas experiências deixam marcas. E quando não são tratadas, elas passam a governar decisões futuras. A pessoa não decide mais com base no que Deus está fazendo agora, mas no medo do que já aconteceu antes. A libertação também passa por curar a memória emocional. Quando Deus restaura a visão, Ele não apaga o passado, mas muda o peso que ele tem sobre você. O passado deixa de ser prisão e passa a ser aprendizado. O erro deixa de ser vergonha e passa a ser sabedoria. A decepção deixa de ser trauma e passa a ser discernimento. E isso muda completamente a forma como você se move no trabalho. A visão restaurada também muda sua relação com o ambiente atual. Você para de enxergá-lo como destino final e passa a enxergá-lo como etapa. Isso tira o desespero. Quando você acredita que aquele lugar é tudo o que existe, qualquer problema parece insuportável. Mas quando você entende que é uma fase, um processo, uma escola, o peso diminui. Você atravessa com mais maturidade. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto de transição. O ambiente ainda não mudou completamente, mas você já não se sente aprisionado como antes. Você começa a perceber que existe vida além daquele cenário. E isso não te faz abandonar responsabilidades, mas te impede de se identificar com o peso. Você trabalha ali, mas não pertence ao peso dali. Isso é liberdade madura. A Bíblia mostra que José prosperou mesmo em ambientes difíceis, porque ele nunca perdeu a visão de quem Deus o havia chamado para ser. Mesmo preso, ele não se tornou um prisioneiro por dentro. Mesmo injustiçado, ele não deixou a injustiça definir sua identidade. Essa é a chave. Você pode estar em um ambiente desafiador sem permitir que ele defina seu futuro. A restauração da visão também traz algo muito importante: paz para decidir. Decisões tomadas em confusão geram arrependimento. Decisões tomadas em paz geram firmeza, mesmo quando são difíceis. Quando Deus alinha sua visão, você sente paz antes mesmo de ver o resultado. Não é empolgação, é convicção tranquila. Essa convicção é um dos maiores sinais de prosperidade espiritual. Talvez você precise se permitir sonhar novamente, mas agora com mais maturidade. Não sonhos inflados pela ansiedade, mas sonhos alinhados com propósito. Não pressa para sair, mas preparo para ir quando for o tempo. Não comparação com outros, mas clareza sobre o seu próprio caminho. Deus não te chamou para correr a corrida de ninguém, mas para cumprir a sua. A confusão tenta roubar isso: sua individualidade, sua história, seu ritmo. A libertação devolve. E quando isso acontece, você passa a trabalhar com outro espírito. Um espírito descansado, confiante, atento. Você não precisa mais provar nada. Você apenas caminha, cresce e discerne. Talvez hoje você esteja entendendo que prosperidade e libertação não são eventos isolados, mas processos contínuos. Processos que começam por dentro, se refletem nas decisões e, com o tempo, transformam o ambiente externo. Deus não está com pressa, mas está em movimento. E Ele está te levando para um lugar de clareza, direção e paz. Se ao ouvir tudo isso você percebe que sua visão está começando a se abrir novamente, que sua mente está mais clara e que o futuro já não parece tão pesado, escreva nos comentários: minha visão está sendo restaurada. E continue caminhando nesse processo. Existe um momento muito específico no processo de libertação e alinhamento espiritual em que a prosperidade começa a fluir de forma diferente. Não é explosiva, não é barulhenta, não é ansiosa. Ela simplesmente flui. E isso confunde muita gente, porque estamos acostumados a associar prosperidade a esforço extremo, desgaste constante e pressão contínua. Mas a prosperidade bíblica não nasce da exaustão. Ela nasce do alinhamento. Quando o alinhamento acontece, o fluxo muda. Talvez você tenha vivido por muito tempo acreditando que precisava se esforçar mais do que todos para dar conta, que precisava provar valor o tempo inteiro, que precisava estar sempre disponível, sempre alerta, sempre pronto para resolver tudo.
Esse tipo de mentalidade até gera resultados por um tempo, mas cobra um preço alto demais. Cansa a mente, endurece o coração e, com o tempo, bloqueia exatamente aquilo que se queria alcançar. Deus nunca chamou você para prosperar à custa da sua paz. Quando a libertação interior acontece, algo muda na forma como você trabalha. Você continua responsável, comprometido e dedicado, mas já não trabalha sob pressão invisível. Você não se move mais pelo medo de perder espaço, mas pela clareza do que precisa ser feito. E isso muda completamente a energia do trabalho. Aquilo que antes exigia força começa a acontecer com mais naturalidade. Aquilo que antes parecia travado começa a fluir sem desgaste excessivo. A prosperidade bíblica se manifesta primeiro no ritmo. Você percebe que já não precisa correr tanto para produzir. Já não precisa se explicar tanto para ser compreendido. Já não precisa se defender tanto para ser respeitado. As coisas começam a se encaixar, porque você não está mais lutando contra o ambiente, mas caminhando com discernimento dentro dele. Quando você para de resistir internamente, o externo perde resistência. Talvez você esteja começando a notar pequenas mudanças práticas. Conversas que fluem melhor. Decisões que avançam sem tanto atrito. Ideias que são recebidas com mais abertura. Reconhecimento que surge de forma natural, sem você precisar pedir ou exigir. Isso não acontece porque as pessoas mudaram de repente, mas porque a atmosfera mudou. E a atmosfera muda quando alguém deixa de carregar peso que não lhe pertence. A Bíblia mostra que prosperidade está ligada à bênção que não acrescenta dores. Isso é muito profundo. Existem conquistas que vêm acompanhadas de ansiedade, medo e esgotamento. Essas não são bênção, são resultados humanos. A bênção verdadeira traz crescimento com paz. Exige responsabilidade, mas não destrói o interior. Quando Deus prospera alguém, Ele sustenta junto. Ele não entrega algo que você não consegue carregar. Talvez você esteja entendendo agora que prosperar não é acelerar processos, mas caminhar no tempo certo. Quantas vezes você tentou antecipar coisas por medo de perder oportunidade? Quantas vezes aceitou mais do que podia por receio de dizer não? Isso gera sobrecarga e bloqueia o fluxo. A prosperidade bíblica respeita limites. Ela cresce de forma sustentável. Ela considera sua saúde emocional, sua família, seu descanso e sua fé. Quando o peso invisível sai, você começa a perceber melhor seus próprios limites. E isso não te enfraquece, te fortalece, porque limites claros protegem o fluxo. Uma pessoa sem limites vive apagando incêndios. Uma pessoa alinhada escolhe onde investir energia. E isso faz com que os resultados se tornem mais consistentes, não apenas mais rápidos. Talvez você tenha vivido um tempo em que tudo parecia exigir luta. Qualquer avanço era difícil. Qualquer conquista vinha acompanhada de desgaste emocional. E você começou a achar que isso era normal. Mas não é. Deus pode até permitir processos difíceis, mas Ele não sustenta uma vida inteira de opressão. Quando Ele decide prosperar, Ele também decide aliviar. Ele remove o jugo para que o crescimento não se torne prisão. A prosperidade que vem de Deus também muda a forma como você enxerga o dinheiro, as oportunidades e o sucesso. Eles deixam de ser fonte de ansiedade e passam a ser ferramentas. Você não vive mais em função de conquistar, mas em função de cumprir propósito. E quando o propósito está claro, o recurso vem no tempo certo. Não antes, para não te perder. Nem depois, para não te frustrar. Talvez você esteja começando a perceber que sua relação com o trabalho está mais saudável. Você consegue trabalhar com foco e depois descansar sem culpa. Consegue se envolver sem se perder. Consegue entregar sem se esvaziar. Isso é prosperidade. Prosperidade é equilíbrio sustentado. É crescimento com sanidade. É avanço sem colapso. A Bíblia mostra que Isaac prosperou em meio à escassez porque havia bênção sobre ele. Ele plantou e colheu 100 por 1, mas também enfrentou oposição. A diferença é que a oposição não o paralisou. Ele não brigou por poços. Ele discerniu quando ceder e quando permanecer. E Deus o fez prosperar ainda mais. Isso ensina que prosperidade não é ausência de oposição, mas capacidade de continuar fluindo apesar dela.
Quando você está alinhado, até a oposição perde poder. Ela pode até tentar, mas não te bloqueia. Porque agora você não reage por impulso, você discerne. E discernimento é uma das maiores chaves da prosperidade duradoura. Pessoas impulsivas até crescem rápido, mas caem com facilidade. Pessoas alinhadas crescem no tempo certo e permanecem. Talvez hoje você esteja vivendo um início desse fluxo. Ainda não é tudo, mas já é diferente. Já não pesa como antes. Já não confunde como antes. Já não te prende como antes. Isso é sinal de que a libertação está se convertendo em prosperidade prática. Não apenas no que você recebe, mas em como você vive. Deus não está apenas abrindo caminhos externos. Ele está te ensinando a caminhar de forma diferente. A prosperidade que Ele libera agora não depende de você se matar de trabalhar, mas de você andar alinhado. E quanto mais alinhado você anda, mais natural o fluxo se torna. Se você percebe que algo começou a fluir de forma mais leve no seu trabalho, que a pressão diminuiu e que a paz começou a acompanhar seus dias, escreva nos comentários: "Eu prospero com paz", e siga firme nesse caminho. Existe um marco silencioso no processo de libertação e prosperidade bíblica que muitas pessoas não percebem quando acontece. A paz passa a governar as decisões. Antes, você decidia com base no medo, na urgência, na pressão do ambiente ou na necessidade de agradar. Agora, algo mudou. Você começa a perceber que não consegue mais tomar decisões importantes quando não sente paz interior. E isso não é insegurança, isso é maturidade espiritual. Durante muito tempo, você talvez tenha confundido agitação com produtividade. Confundiu urgência com importância. Confundiu pressão com propósito. E esse padrão é comum em ambientes de trabalho adoecidos, onde tudo parece urgente, tudo parece crítico, tudo parece depender exclusivamente de você. Mas quando Deus começa a libertar por dentro, Ele muda o critério. A pergunta deixa de ser: o que resolve mais rápido? E passa a ser: o que mantém minha paz e meu alinhamento? A Bíblia nos ensina que a paz de Deus é árbitro. Um árbitro decide o jogo. Ele define o que é válido e o que não é. Quando a paz se torna árbitro, você passa a perceber que algumas oportunidades, embora pareçam boas, roubam sua paz antes mesmo de começarem. Outras, embora desafiadoras, trazem uma paz firme por dentro. E isso muda completamente a forma como você prospera. Você deixa de crescer por impulso e passa a crescer por direção. Talvez você esteja começando a notar isso agora. Propostas que antes te empolgariam automaticamente agora te fazem parar e refletir. Convites que antes você aceitaria por medo de perder espaço agora são avaliados com mais critério. Situações que antes você toleraria para evitar problema, agora já não cabem mais dentro de você. Isso não é arrogância, é consciência, é libertação amadurecida. A paz como critério também revela algo importante. Você já não aceita prosperar à custa da sua saúde emocional, da sua família ou da sua fé. Isso é um divisor de águas. Muitas pessoas até prosperam financeiramente, mas se tornam pobres por dentro. Deus não te chamou para trocar uma prisão por outra. Ele quer te fazer prosperar por inteiro. Corpo, alma, mente e caminho. Quando a paz governa, você começa a perceber que nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Algumas portas se abrem para te testar, não para te promover. Antes, você talvez entrasse em qualquer porta aberta com medo de perder oportunidade. Agora, você começa a perguntar: essa porta me aproxima ou me afasta do que Deus está construindo em mim? Essa pergunta muda tudo. A Bíblia mostra que Jesus nunca correu atrás de oportunidades. Elas vinham até ele. E quando vinham, ele discernia. Ele não curava todos, não atendia todos, não se explicava para todos. Isso não o tornava indiferente, mas alinhado. No trabalho, esse princípio é poderoso. Você não precisa abraçar tudo para prosperar. Você precisa abraçar o que está alinhado com o seu chamado, com sua estação e com sua estrutura atual. Talvez você esteja aprendendo agora a dizer não, sem culpa, e sim, sem medo. Isso é um sinal claro de que a libertação está se aprofundando. Pessoas aprisionadas vivem na culpa. Pessoas livres vivem na consciência.
A culpa faz você se explicar demais. A consciência te faz agir com firmeza tranquila. E essa firmeza muda a forma como os outros se relacionam com você. A paz como critério também muda sua relação com o tempo. Antes você vivia correndo, sempre atrasado emocionalmente, sempre tentando compensar algo. Agora, você começa a respeitar processos, a entender que Deus não se atrasa, a perceber que o que é seu não passa, não escapa, não se perde. Isso tira a ansiedade e devolve o descanso. E o descanso é parte essencial da prosperidade bíblica. Talvez você tenha vivido muito tempo com medo de ficar para trás. Medo de ser esquecido. Medo de perder espaço. Esse medo faz as pessoas se desgastarem tentando se manter relevantes. Mas quando a paz governa, você entende que relevância verdadeira não se força, ela se manifesta. Quem anda alinhado não precisa se promover. É reconhecido no tempo certo. A Bíblia nos ensina que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando a paz é o critério, você começa a perceber que decisões alinhadas podem até exigir esforço, mas não drenam sua alma. Você trabalha, se dedica, cresce, mas não se perde. Você se envolve, mas não se mistura. Você avança, mas não se atropela. Esse equilíbrio é raro, mas é exatamente isso que Deus está formando em você. Talvez você esteja começando a colher os primeiros frutos disso. Menos ansiedade ao decidir, mais clareza ao planejar, mais firmeza ao se posicionar, menos necessidade de aprovação externa. Esses frutos não aparecem da noite para o dia, mas quando aparecem, indicam algo profundo. O governo mudou. Antes, o ambiente governava você. Agora, a paz governa suas escolhas dentro do ambiente. A paz também protege você de retrocessos. Quando a confusão tenta voltar, você percebe rápido. Algo dentro avisa. Isso não está alinhado. E você ajusta antes que o peso se instale novamente. Isso não é paranoia, é discernimento. Discernimento amadurecido não gera medo, gera ajustes rápidos e saudáveis. Talvez você precise aceitar que não é mais a mesma pessoa de antes, que decisões que antes faziam sentido já não fazem, que ambientes que antes você tolerava agora incomodam. Isso não significa que você se tornou fraco, significa que você se tornou consciente. E consciência é um dos maiores sinais de crescimento espiritual e profissional. Quando a paz se torna critério, a prosperidade deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que acompanha o seu caminho. Você não corre atrás dela. Você caminha alinhado e ela vem junto, não como promessa vazia, mas como consequência natural de uma vida organizada por dentro. Talvez hoje você esteja entendendo que o maior milagre não foi apenas o alívio do peso, mas a mudança no modo como você decide, reage e se posiciona. Isso é transformação real. E transformação real sustenta crescimento duradouro. Se ao ouvir tudo isso você percebe que hoje já não consegue mais decidir como decidia antes, que a paz passou a ser indispensável para qualquer passo importante, escreva nos comentários: "A paz me governa", e continue firme nesse processo. Existe um ponto muito sensível e profundo nesse processo de libertação e prosperidade bíblica que precisa ser tratado com cuidado: a restauração da identidade. Porque sem perceber, muitas pessoas passam a se definir pelo trabalho, pelo cargo, pelo desempenho, pelo reconhecimento ou pela falta dele. E quando isso acontece, qualquer problema no ambiente profissional deixa de ser apenas um desafio externo e passa a atingir diretamente quem a pessoa acredita ser. Isso é perigoso, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. Quando o trabalho vira identidade, a confusão se torna pessoal. Uma crítica vira ataque. Um erro vira prova de incapacidade. Um silêncio vira rejeição. Uma dificuldade vira fracasso. E a mente começa a carregar um peso que não foi feita para carregar. Deus nunca criou você para ser definido por uma função. O trabalho é parte do caminho, não o centro da identidade. Quando essa ordem se inverte, a alma sofre. Talvez você tenha vivido isso sem perceber. Talvez quando as coisas começaram a dar errado no trabalho, você sentiu como se tudo estivesse dando errado em você.
Talvez quando o ambiente ficou pesado, você começou a se questionar como pessoa, não apenas como profissional. Talvez você tenha levado para casa não só o cansaço, mas a sensação de insuficiência. Isso acontece quando a identidade está colada demais no desempenho. A libertação verdadeira começa quando Deus separa quem você é daquilo que você faz. Não para te tornar irresponsável, mas para te tornar livre. Uma pessoa que sabe quem é trabalha melhor, decide melhor e prospera com mais equilíbrio. Uma pessoa que não sabe quem é, vive tentando provar algo, e isso gera desgaste constante. Deus quer te libertar desse ciclo. A Bíblia mostra que Jesus sabia exatamente quem ele era. Por isso, ele não se deixava definir por elogios nem por críticas. Quando o chamavam de bom, ele não se inflava. Quando o rejeitavam, ele não se perdia. Ele continuava caminhando com clareza. Essa clareza vinha da identidade firme, não da aprovação externa. E esse mesmo princípio precisa ser restaurado em você. Talvez você tenha passado muito tempo buscando validação no trabalho porque, em algum nível, acreditou que precisava provar seu valor. Talvez experiências passadas tenham te ensinado que só é visto quem produz mais, quem se doa mais, quem aguenta mais. Mas Deus não valida filhos pelo quanto eles se desgastam. Ele valida pelo relacionamento, pela obediência, pela identidade. Quando você entende isso, algo se reorganiza profundamente por dentro. A prosperidade bíblica não se sustenta em pessoas que se anulam para crescer. Ela se sustenta em pessoas que sabem quem são e caminham a partir disso, porque quem não tem identidade firme cresce rápido, mas se perde fácil. Quem tem identidade cresce no tempo certo e permanece. Deus está mais interessado em te fazer permanecer do que apenas te fazer chegar. Quando a identidade é restaurada, o trabalho muda de lugar. Ele deixa de ser fonte de valor pessoal e passa a ser campo de expressão do que você já é. Você trabalha bem não para ser alguém, mas porque já sabe quem é. Isso tira um peso enorme dos ombros. Você não precisa mais provar nada. Você apenas faz o que precisa ser feito com excelência e paz. Talvez você esteja começando a sentir isso agora. Uma leveza diferente ao errar. Uma maturidade maior ao receber críticas. Uma firmeza silenciosa ao não ser reconhecido imediatamente. Isso não é indiferença. É identidade saudável. Pessoas com identidade saudável não se fecham, mas também não se quebram com facilidade. Elas aprendem, ajustam e seguem. A confusão perde muita força quando a identidade é restaurada, porque a confusão tenta atacar exatamente esse ponto. Quem você pensa que é? Ela tenta te convencer de que você não é capaz, não é suficiente, não é digno. Mas quando você sabe quem é em Deus, esses ataques não encontram onde se fixar. Eles passam, mas não permanecem. A libertação interior também envolve libertar você da necessidade de comparação. Comparação é um dos maiores ladrões de identidade. No trabalho, ela é constante. Alguém ganha mais. Alguém é promovido antes. Alguém recebe mais reconhecimento. Quando a identidade não está firme, isso gera inveja, ressentimento ou inferioridade. Quando a identidade está firme, isso gera discernimento e paciência. Você entende que cada um tem um tempo, um caminho e uma medida. Talvez você tenha se comparado muito no passado. Talvez isso tenha alimentado frustração, ansiedade ou até autocrítica excessiva. Deus não te chama para competir com ninguém. Ele te chama para cumprir o que foi confiado a você. Comparação te distrai, identidade te foca. E foco é essencial para prosperar com paz. A identidade restaurada também muda a forma como você lida com a autoridade. Antes, você talvez se submetesse demais por medo ou resistisse demais por insegurança. Agora, você começa a se posicionar com equilíbrio. Nem submisso além do necessário, nem rebelde por reação. Você respeita sem se anular. Discorda sem se perder. Isso é maturidade. E maturidade abre portas que força nunca abre. A Bíblia mostra que Deus promove aqueles que estão preparados para sustentar o próximo nível. E preparação não é apenas técnica, é emocional e espiritual. Uma pessoa sem identidade não sustenta promoção. Ela se perde no orgulho ou se afunda na cobrança. Uma pessoa com identidade cresce com humildade e equilíbrio. Deus está te preparando para crescer sem se perder.
Talvez você esteja entendendo agora que parte do peso que você carregava vinha do medo de não ser suficiente, do medo de falhar, do medo de decepcionar. Esses medos não vêm de Deus. Eles nascem quando a identidade está fragilizada. A libertação que Deus está fazendo agora toca exatamente nisso. Ele está te lembrando quem você é, para que o trabalho volte a ser lugar de expressão, não de validação. Quando isso se estabelece, algo poderoso acontece. Você trabalha melhor. Não por pressão, mas por propósito. Não por medo, mas por clareza. Não para ser aceito, mas porque faz parte de quem você é fazer bem aquilo que lhe foi confiado. Essa é a base da prosperidade duradoura. Talvez hoje você precise permitir que Deus termine esse ajuste. Que Ele separe definitivamente sua identidade do seu desempenho. Que Ele te liberte da necessidade de provar algo o tempo todo. Que Ele te ensine a trabalhar com excelência sem se confundir com o trabalho. Isso muda tudo. Quando a identidade está no lugar certo, a prosperidade encontra base firme. E aquilo que vem não te destrói, não te infla, não te prende. Apenas flui. E esse é o tipo de prosperidade que permanece. Se você percebe que já não se define mais apenas pelo trabalho, que sua identidade está sendo restaurada e que isso tem trazido leveza, escreva nos comentários "Eu sei quem eu sou" e siga firme nesse processo. Existe um nível de libertação que só acontece quando Deus toca em algo que muitas vezes nem você percebeu que estava ferido. As feridas invisíveis. São marcas que não aparecem no currículo, não estão nos relatórios e não são comentadas em reuniões, mas influenciam profundamente a forma como você trabalha, decide e reage. Feridas de injustiça, de rejeição, de desvalorização, de promessas não cumpridas, de esforço não reconhecido. Elas ficam guardadas, silenciosas, mas ativas. Essas feridas não surgem de um único episódio. Elas se formam com o tempo. Um comentário atravessado aqui, uma promoção que não veio ali, uma confiança quebrada, uma cobrança exagerada. Um silêncio que doeu mais do que uma crítica. Você segue em frente porque precisa trabalhar, precisa pagar contas, precisa manter a rotina. Mas algo fica registrado por dentro. E o problema não é ter passado por isso. O problema é continuar carregando sem cura. Quando feridas não são curadas, elas começam a influenciar decisões sem pedir permissão. Você passa a evitar situações parecidas, passa a se proteger demais, passa a desconfiar antes mesmo de ser ameaçado, passa a interpretar tudo com um filtro de defesa. E isso não te torna prudente, te torna cansado. Porque viver em estado constante de autoproteção consome energia emocional e espiritual. Talvez você tenha percebido isso em si. Uma dificuldade maior de confiar. Uma resistência interna quando surge algo novo. Um receio de se expor, mesmo quando sabe que seria o passo certo. Uma tendência a esperar sempre o pior para não se decepcionar. Tudo isso não nasce do nada. É fruto de feridas que ainda não foram tocadas pela cura de Deus. A Bíblia mostra que Deus não ignora feridas ocultas. Ele não cura apenas o que é visível. Ele cura o coração quebrantado, aquele que guarda dores antigas e silenciosas. E no contexto do trabalho, essa cura é essencial para prosperar com liberdade. Porque feridas não curadas criam limites invisíveis. Você até anda, mas anda com freio puxado. Até cresce, mas cresce com medo de cair de novo. Quando Deus começa a curar essas feridas, algo muito importante acontece. A reação emocional diminui. Situações que antes disparavam medo, raiva ou tristeza, agora são vistas com mais distância. Você percebe que consegue respirar antes de reagir, que consegue ouvir sem se fechar, que consegue discordar sem se sentir atacado. Isso não é insensibilidade. É cura. É o sinal de que a dor já não governa suas respostas. Talvez você tenha vivido uma injustiça profissional que nunca foi reparada. Algo que você engoliu porque não havia o que fazer. Algo que ficou atravessado. Deus não esqueceu isso. Ele não minimiza a dor que você sentiu. Mas Ele também não quer que essa dor continue definindo como você se move hoje. Curar não é apagar o passado. É tirar o poder que o passado tem sobre o presente. A cura das feridas invisíveis também muda a forma como você se enxerga. Muitas pessoas internalizam experiências ruins,
como se fossem falhas pessoais. Talvez eu não seja bom o suficiente. Talvez eu tenha exagerado. Talvez eu merecesse. Essas narrativas internas são mentiras que se instalam quando a dor não é confrontada com a verdade, e Deus quer substituir essas narrativas por uma identidade curada, firme e consciente. Quando a cura acontece, você percebe que consegue se posicionar com mais verdade, não com agressividade, mas com clareza. Você deixa de aceitar coisas que antes tolerava por medo, não porque se tornou duro, mas porque se tornou inteiro. Pessoas inteiras não precisam se defender o tempo todo. Elas sabem onde começam e onde terminam. E isso traz uma liberdade enorme no ambiente de trabalho. A prosperidade bíblica se apoia muito nessa cura. Porque prosperar exige relacionamentos, exige parcerias, exige exposição, exige risco calculado. Uma pessoa ferida evita tudo isso ou entra em tudo isso com desconfiança excessiva. Uma pessoa curada discerne, mas não se fecha. Ela se protege sem se isolar. Ela avança sem se atropelar. Isso muda completamente o nível de crescimento possível. Talvez você esteja começando a perceber que algumas reações suas não fazem mais sentido, que certas defesas já não são necessárias, que você não precisa mais provar que está certo o tempo todo, que pode ouvir sem se justificar, que pode errar sem se condenar. Esses são sinais claros de que a cura está acontecendo. Não de uma vez, mas de forma consistente. A Bíblia mostra que feridas curadas se transformam em sabedoria. Aquilo que antes te machucava passa a te ensinar. Aquilo que antes te paralisava passa a te orientar. Você não se torna ingênuo novamente, mas também não permanece desconfiado. Você se torna discernido. E discernimento é um dos maiores ativos no ambiente profissional. Talvez você tenha carregado por muito tempo a sensação de que precisava se fechar para sobreviver. Mas Deus está te mostrando que não é fechamento que protege, é cura. Fechamento endurece. Cura fortalece. Fechamento te isola. Cura te posiciona. E quando você é posicionado por dentro, o ambiente não te domina. A cura das feridas invisíveis também liberta sua criatividade. Muitas pessoas travam criativamente porque associam exposição à dor. Criar exige se mostrar. Exige vulnerabilidade. Quando a ferida está aberta, criar dói. Quando a ferida é curada, criar flui. Isso vale para ideias, projetos, soluções e até para a forma como você se comunica. A cura devolve espontaneidade. Talvez você esteja começando a sentir uma leveza diferente ao pensar em se expor novamente, em tentar algo novo, em se posicionar de forma mais clara. Não aquela coragem impulsiva, mas uma coragem tranquila. Essa coragem não nasce da ausência de risco, mas da ausência de medo paralisante. E isso é libertação real. Deus não quer apenas que você saia de ambientes pesados. Ele quer que você não carregue ambientes pesados dentro de você. Porque sair fisicamente sem curar internamente faz com que o peso te acompanhe. Mas quando a cura acontece, você pode estar em qualquer lugar sem ser dominado por ele. Isso é liberdade madura. Talvez hoje você precise reconhecer que algumas dores já não doem como antes, que algumas lembranças já não apertam tanto, que algumas situações já não te tiram do eixo. Isso não é esquecimento. É cura em andamento. E cura em andamento é sinal de que Deus está trabalhando profundamente, não superficialmente. Quando as feridas invisíveis são curadas, algo se estabiliza por dentro. Você não vive mais reagindo ao passado. Você passa a viver respondendo ao presente com consciência. E isso muda tudo. Porque agora suas decisões não são moldadas pela dor, mas pela direção. Essa é uma das etapas mais importantes do processo de libertação e prosperidade. Porque sem cura, a prosperidade pesa. Com cura, ela flui. Sem cura, o crescimento assusta. Com cura, ele anima. Deus está te levando para um lugar onde você pode crescer sem medo de se machucar de novo. Se você percebe que algumas dores antigas já não têm mais o mesmo poder sobre você, que reações mudaram e que a leveza começou a aparecer, escreva nos comentários: "Eu estou sendo curado", e continue caminhando nesse processo.
Existe um sinal muito claro de que a libertação, a cura e o alinhamento estão realmente avançando. O descanso começa a voltar. Não apenas o descanso físico de quem dorme algumas horas a mais, mas o descanso interior de quem não vive mais em estado de alerta constante. Quando Deus começa a tratar profundamente o que estava desalinhado, o trabalho deixa de ser um campo de batalha silencioso e passa a ser um espaço onde você caminha com firmeza, mesmo diante de desafios. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido com a sensação de que precisava estar sempre preparado para o pior. Preparado para cobranças inesperadas. Preparado para críticas. Preparado para injustiças. Preparado para perder espaço. Esse tipo de postura não nasce da prudência saudável, mas do medo acumulado. E o medo acumulado rouba o descanso. Você até deita, mas não descansa. Até dorme, mas acorda cansado. Até sai do trabalho, mas continua preso a ele por dentro. Quando Deus começa a libertar, algo muda nessa dinâmica. Você percebe que já não acorda pensando imediatamente no problema do dia anterior, que já não antecipa conflitos que ainda nem aconteceram, que já não passa horas revivendo conversas, tentando prever cenários ou se preparando para se defender. O silêncio interior começa a aparecer. E o silêncio interior é um dos maiores sinais de cura espiritual. O descanso bíblico não é ausência de responsabilidade. Ele é ausência de opressão. Você continua comprometido, mas não está mais escravizado. Continua atento, mas não vive tenso. Continua trabalhando com excelência, mas não carrega o peso de ter que controlar tudo. Esse tipo de descanso não vem quando o ambiente se torna perfeito, mas quando o governo muda dentro de você. Talvez você esteja começando a perceber que consegue lidar com problemas sem entrar em pânico, que consegue ouvir críticas sem se desmontar por dentro, que consegue enfrentar dias difíceis sem sentir que aquilo vai te destruir. Isso é descanso amadurecido. É o sinal de que você já não está reagindo a partir da ferida, mas a partir da consciência. Não a partir do medo, mas da confiança. A Bíblia nos ensina que o descanso é uma promessa, não uma recompensa. Ele não vem apenas depois que tudo se resolve. Ele vem quando você aprende a confiar. Confiar que Deus vê o que você não vê. Que Ele cuida do que você não controla. Que Ele trabalha enquanto você dorme. Quando essa confiança se estabelece, o corpo responde, a mente desacelera e o coração se aquieta. Talvez você tenha vivido muito tempo achando que descansar era irresponsabilidade, que se você relaxasse, algo daria errado, que se você não estivesse sempre vigilante, perderia espaço. Essa mentalidade é comum em ambientes de trabalho adoecidos, mas não é bíblica. Deus nunca pediu que você sustentasse o mundo nas costas. Ele pediu fidelidade, não controle absoluto. Quando o descanso volta, o trabalho muda de significado. Ele deixa de ser ameaça constante e passa a ser tarefa a ser cumprida. Você não se define mais pelo que acontece ali. Você não mede seu valor por um dia ruim. Você não carrega culpa por não conseguir resolver tudo. Isso traz uma leveza que não depende das circunstâncias externas. É uma leveza que vem do alinhamento interior. Talvez você esteja percebendo que consegue encerrar o dia com mais facilidade, que consegue deixar pendências para o dia seguinte sem se sentir culpado, que consegue desligar a mente por alguns momentos. Esses são sinais importantes. Não despreze isso. O descanso não aparece de uma vez. Ele vai se infiltrando aos poucos, ocupando espaços que antes eram dominados pela ansiedade. A Bíblia mostra que Jesus dormia em meio à tempestade. Não porque a tempestade não existia, mas porque ele sabia quem governava o vento. Esse é o tipo de descanso que Deus quer te ensinar. Não um descanso que nega a realidade, mas um descanso que confia em quem está acima dela. Quando você aprende isso, o trabalho deixa de ser uma ameaça constante à sua paz. O descanso também protege você de retrocessos. Pessoas cansadas tomam decisões ruins. Pessoas exaustas se precipitam ou se acomodam. Pessoas descansadas discernem melhor. O descanso não te torna lento, te torna preciso. Ele te ajuda a perceber quando algo não está alinhado antes que vire peso novamente. Ele te permite ajustar rápido, sem drama, sem desgaste.
Talvez você esteja começando a sentir prazer em coisas simples de novo. Em chegar em casa e estar presente. Em conversar sem pressa. Em dormir sem ansiedade. Em acordar sem aperto no peito. Isso não é coincidência. É fruto de um processo profundo de libertação que está reorganizando sua vida por dentro. Deus não quer apenas te tirar de ambientes difíceis. Ele quer te devolver a capacidade de viver com inteireza. O descanso também muda a forma como você se posiciona no trabalho. Você já não responde de forma impulsiva. Já não aceita tudo automaticamente. Já não se envolve em disputas desnecessárias. Isso não é desinteresse, é discernimento. Você aprende a escolher batalhas, a preservar energia, a manter foco no que realmente importa. E isso aumenta sua produtividade de forma saudável. Prosperidade e descanso caminham juntos na Bíblia. Onde não há descanso, a prosperidade se torna pesada. Onde há descanso, a prosperidade se torna sustentável. Deus não te prospera para te esgotar. Ele te prospera para te estabelecer, para que você tenha equilíbrio, visão e paz ao longo do caminho. O descanso é parte desse pacote. Talvez você esteja entendendo agora que o maior milagre não foi apenas o alívio do peso no trabalho, mas a mudança na forma como você vive os dias. Você já não vive esperando o próximo impacto. Você vive um dia de cada vez, com confiança. Isso muda tudo. Isso devolve dignidade ao trabalho e leveza à vida. Quando o descanso se estabelece, o trabalho deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de serviço consciente. Você não entra armado emocionalmente. Você entra alinhado. E isso muda a atmosfera. Ambientes sentem quando alguém não está mais vulnerável ao caos. Não por arrogância, mas por firmeza tranquila. Essa firmeza silenciosa impõe limites invisíveis ao peso. Talvez hoje você precise reconhecer que descansar não é desistir, é confiar. Não é se acomodar, é se alinhar. Deus não se agrada de filhos exaustos tentando provar algo. Ele se agrada de filhos alinhados, que trabalham com alegria, descansam com paz e confiam no cuidado dele. Quando o descanso volta, você começa a perceber que consegue caminhar mesmo sem ter todas as respostas. Que consegue avançar mesmo sem controle total. Que consegue esperar sem ansiedade. Isso é maturidade espiritual. E maturidade espiritual sustenta prosperidade duradoura. Se você sente que o descanso começou a voltar, que a mente já não vive tão acelerada e que o trabalho já não domina todos os seus pensamentos, escreva nos comentários: "Eu descanso em Deus", e continue permitindo que esse processo se complete em você. Existe uma transição muito profunda que acontece quando o descanso se estabelece. A confiança começa a substituir a necessidade de controle. Durante muito tempo você pode ter acreditado que precisava controlar tudo para não ser prejudicado. Controlar conversas, controlar resultados, controlar percepções, controlar expectativas. Esse controle não nasce da responsabilidade saudável, mas do medo de perder algo. E o medo de perder rouba a paz, mesmo quando nada está sendo perdido de fato. No ambiente de trabalho, o controle costuma se disfarçar de zelo, perfeccionismo ou comprometimento excessivo. Você revisa tudo várias vezes. Antecipar problemas vira rotina. Pensar em cenários negativos parece prudência. Mas por trás disso, muitas vezes, existe uma ansiedade silenciosa que diz: "Se eu não controlar, algo vai dar errado." Essa voz cansa, e Deus não quer que você viva governado por ela. Quando a confiança em Deus começa a crescer, algo muda dentro de você. Você continua atento, mas já não tenta prever tudo. Continua responsável, mas não carrega o peso de garantir todos os resultados. Continua trabalhando com excelência, mas entende que há limites para aquilo que está nas suas mãos. E reconhecer limites não te enfraquece, te liberta. Porque aquilo que não está nas suas mãos também não é sua responsabilidade final. A Bíblia nos ensina que confiar em Deus é lançar sobre Ele as ansiedades. Isso não é um ato simbólico apenas, é uma prática diária. No trabalho, isso significa parar de carregar preocupações que você não consegue resolver naquele momento. Significa fazer sua parte e entregar o restante. Significa aceitar que você não controla decisões alheias, intenções ocultas ou mudanças inesperadas.
E isso traz alívio profundo. Talvez você tenha vivido muito tempo achando que, se relaxasse, perderia espaço. Que se não estivesse sempre alerta, seria passado para trás. Que, se não controlasse tudo, seria prejudicado. Esse tipo de pensamento cria uma vida de vigilância constante. Mas Deus nunca pediu que você vivesse em estado permanente de alerta. Ele pediu que você vivesse em dependência. Dependência dele, não das suas próprias forças. Quando a confiança substitui o controle, a ansiedade começa a perder força. Não porque os desafios desapareceram, mas porque você não tenta mais carregá-los sozinho. Você percebe que consegue lidar com o dia sem antecipar o amanhã. Consegue resolver problemas sem se consumir emocionalmente. Consegue aceitar imprevistos sem entrar em pânico. Isso não é despreocupação irresponsável, é fé prática. Talvez você esteja começando a notar que já não sente aquela urgência constante por respostas. Que consegue esperar sem se angustiar tanto. Que aceita processos sem se desesperar. Esse é um sinal claro de que a confiança está se estabelecendo. E a confiança em Deus muda a forma como você prospera. Porque prosperidade não é só avançar rápido. É avançar com estabilidade. A ansiedade cria pressa. A pressa gera erros. Os erros alimentam mais ansiedade. É um ciclo. A confiança quebra esse ciclo. Ela desacelera a mente, organiza prioridades e permite decisões mais claras. Pessoas confiantes não são lentas, são precisas. Elas não correm atrás de tudo, mas caminham firmes naquilo que é alinhado. No trabalho, isso se manifesta de formas muito práticas. Você passa a aceitar que nem toda resposta precisa ser imediata, que nem todo problema precisa ser resolvido na hora, que nem toda demanda precisa ser atendida, e isso não diminui seu valor profissional. Pelo contrário, aumenta. Pessoas equilibradas transmitem segurança, pessoas ansiosas transmitem instabilidade. Deus quer te tornar alguém que transmite segurança, não tensão. Talvez você esteja aprendendo agora a dizer, vou pensar e te respondo, sem culpa. A não responder mensagens imediatamente quando não é necessário. A não se justificar o tempo todo. A não explicar cada decisão em excesso. Essas pequenas mudanças indicam que o controle está cedendo lugar à confiança. E isso muda completamente a dinâmica do trabalho. A confiança em Deus também muda a forma como você lida com o futuro. Antes você talvez tentasse planejar tudo para se sentir seguro. Agora você planeja com responsabilidade, mas entrega o resultado. Você entende que Deus pode ajustar caminhos, fechar portas e abrir outras. E isso já não te assusta como antes, porque você confia que Ele não te conduz para o prejuízo, mas para o crescimento. A Bíblia mostra que Abraão saiu sem saber exatamente para onde ia, mas confiava em quem o estava conduzindo. Essa é uma imagem poderosa. No trabalho, confiar em Deus muitas vezes significa continuar caminhando sem ter todas as respostas. Significa permanecer fiel, mesmo quando o cenário ainda não está claro. Significa não forçar movimentos por ansiedade. E isso exige maturidade. Talvez você tenha vivido momentos em que tentou controlar tudo e mesmo assim as coisas não saíram como esperado. Isso é frustrante. Mas também é um convite. Um convite para perceber que controle não garante segurança. Confiança garante paz. E a paz te permite lidar melhor com qualquer resultado. Quando você tem paz, até resultados difíceis são enfrentados com firmeza. A confiança também liberta você do medo do erro. Pessoas controladoras têm medo extremo de errar, porque acreditam que o erro define tudo. Pessoas confiantes entendem que erros fazem parte do processo e podem ser corrigidos. Isso não significa descuido, significa maturidade. Uma mente confiante aprende, ajusta e segue. Uma mente ansiosa se paralisa ou se culpa. Talvez você esteja começando a se permitir errar sem se condenar, a ajustar sem se punir, a aprender sem se humilhar. Isso é fruto de confiança restaurada. E confiança restaurada é terreno fértil para a prosperidade saudável. Porque prosperar exige tentativa, risco calculado e exposição. Sem confiança, nada disso acontece. Quando a confiança governa, você também para de se comparar tanto. A comparação nasce da insegurança. Quando você confia no seu caminho,
Você não precisa medir sua vida pela régua de ninguém. Você entende que Deus trabalha de forma diferente com cada pessoa. E isso traz descanso. Descanso de não precisar competir. Descanso de não precisar provar. Descanso de não precisar correr atrás do que não é seu. Talvez você esteja entendendo agora que o controle excessivo era uma tentativa de se proteger, mas acabou se tornando uma prisão. E Deus está te libertando disso com cuidado. Ele não te solta no caos. Ele te ensina a confiar passo a passo, primeiro no pequeno, depois no maior. E assim você vai aprendendo que Ele é fiel em todos os detalhes. A confiança em Deus também muda a forma como você enfrenta a oposição. Antes, você talvez tentasse se defender de tudo. Agora, você discerne o que vale sua energia e o que deve ser entregue a Deus. Você não entra em todas as discussões. Não responde a todas as provocações. Não se desgasta com tudo. Isso não é covardia, é sabedoria. Sabedoria que preserva a força. Talvez você esteja vivendo um momento em que não sente mais necessidade de ter tudo sob controle para se sentir seguro. Isso é libertador. Isso devolve leveza aos dias. Isso permite que você viva o presente com mais inteireza. E viver o presente com inteireza é uma das maiores formas de prosperidade. Quando a confiança substitui o controle, você percebe que consegue trabalhar com mais foco, menos tensão e mais clareza. Você não está mais reagindo ao medo, mas respondendo à direção. E direção é muito mais poderosa do que controle. Controle tenta segurar. Direção conduz. Se você percebe que hoje já não precisa controlar tudo para se sentir seguro, que consegue entregar mais coisas nas mãos de Deus e que a ansiedade perdeu força, escreva nos comentários: eu confio e descanso, e continue caminhando nesse processo. Existe um ponto muito delicado e poderoso na caminhada espiritual e profissional que só se revela depois que a confiança substitui o controle. A obediência simples. Não a obediência barulhenta, cheia de discursos e justificativas, mas aquela obediência silenciosa que acontece nos detalhes do dia a dia. Muitas pessoas tentam prosperar usando força, estratégia excessiva e desgaste emocional, quando, na verdade, Deus está esperando apenas obediência em coisas simples para destravar caminhos que parecem fechados. A obediência simples começa quando você para de lutar contra tudo. Você continua responsável, continua atento, mas deixa de resistir internamente às orientações de Deus que parecem pequenas demais para produzir grandes resultados. Às vezes, Deus pede silêncio quando você quer se explicar. Outras vezes, pede posicionamento quando você quer evitar conflito. Às vezes, pede paciência quando você quer agir rápido. Outras vezes, pede ação quando você quer se esconder. Obedecer nesses momentos não é fácil, mas é exatamente aí que o fluxo começa a mudar. Talvez você esteja vivendo uma fase em que Deus tem te pedido ajustes pequenos, mas consistentes. Um ajuste de postura, um ajuste de palavra, um ajuste de limite, um ajuste de ritmo. Esses ajustes parecem simples, mas têm um impacto enorme no ambiente espiritual. A obediência simples reorganiza o ambiente sem barulho, porque ela alinha você com o governo de Deus. E quando você se alinha, o ambiente é forçado a responder, mesmo que não entenda por quê. A Bíblia mostra que muitos milagres começaram com obediências aparentemente simples. Um homem lavando-se em um rio comum. Outro caminhando ao redor de uma cidade. Outro usando uma vara. Outro lançando redes de novo. Nenhuma dessas ações parecia poderosa por si só, mas todas carregavam um princípio: obedecer antes de entender completamente. No trabalho, isso se aplica de forma prática. Às vezes, Deus pede para você continuar fazendo o certo mesmo sem reconhecimento. Às vezes, pede para você recuar um passo para avançar depois. Às vezes, pede para você permanecer quando tudo em você quer sair. Talvez você esteja frustrado porque tentou resolver tudo com lógica, planejamento e esforço, e mesmo assim sente que algo não flui. Isso acontece porque existem portas que não se abrem por força, mas por alinhamento. A obediência simples cria esse alinhamento. Ela remove resistências invisíveis que nenhuma estratégia humana consegue remover. Quando você obedece,
Você não está sendo passivo. Você está se posicionando espiritualmente. A obediência também exige humildade. Humildade para reconhecer que nem sempre você sabe o melhor caminho, que nem toda intuição vem de Deus, que nem toda urgência é direção. Muitas vezes, o que parece atraso é proteção. O que parece silêncio é preparo. O que parece recuo é estratégia divina. A obediência simples confia nisso, mesmo quando a lógica questiona. No ambiente de trabalho, a obediência simples pode se manifestar de maneiras muito práticas. Escolher não entrar em conversas que contaminam o ambiente. Escolher não competir desnecessariamente. Escolher não reagir impulsivamente. Escolher fazer seu trabalho com excelência, mesmo quando ninguém está olhando. Essas escolhas não dão aplauso imediato, mas constroem autoridade espiritual. E autoridade espiritual sustenta a prosperidade. Talvez você esteja começando a perceber que, quando obedece nesses detalhes, algo muda. O ambiente não te pressiona tanto. As situações se resolvem com menos desgaste. As portas começam a se mover de forma natural. Isso não é coincidência. É consequência. Deus honra a obediência que nasce da confiança, não do medo. A obediência simples também te protege de atalhos perigosos. Atalhos parecem acelerar o processo, mas cobram um preço alto depois. Comprometem valores, criam dependência, geram culpa. Deus não te chama para prosperar por atalhos, mas por caminhos firmes. Caminhos firmes podem ser mais longos, mas são seguros. E segurança é essencial para a prosperidade duradoura. Talvez você tenha sido tentado a resolver tudo rápido, a aceitar coisas que não estavam alinhadas, a calar quando precisava falar ou a falar quando precisava silenciar. A obediência simples traz discernimento para esses momentos. Ela te ensina a ouvir mais antes de agir, a sentir paz antes de decidir, a respeitar o tempo de Deus, mesmo quando o tempo humano pressiona. A Bíblia mostra que a obediência precede a provisão. Primeiro vem o passo de fé, depois vem a resposta. Isso é desconfortável para quem gosta de controle, mas libertador para quem confia. No trabalho, obedecer pode significar manter a integridade, mesmo quando isso parece te colocar em desvantagem. Mas Deus não honra atalhos, Ele honra fidelidade. E fidelidade abre portas que ninguém consegue fechar. Talvez você esteja sendo convidado agora a revisar pequenas áreas onde a obediência foi negociada. Pequenas concessões feitas para evitar conflito. Pequenas omissões feitas para se proteger. Pequenos desvios feitos por cansaço. Deus não te acusa por isso. Ele te chama para realinhamento. Porque realinhamento devolve autoridade. E autoridade muda ambientes. A obediência simples também liberta você da necessidade de reconhecimento imediato. Quando você obedece a Deus, você não precisa que todos entendam suas escolhas. Você não precisa explicar tudo. Você não precisa se justificar o tempo todo. Isso traz descanso, porque você não vive mais refém da opinião alheia. Você vive consciente de que está alinhado com algo maior. Prosperidade bíblica cresce nesse terreno. Não no terreno da pressa, nem da ansiedade, nem da comparação, mas no terreno da obediência constante. Uma obediência que não chama a atenção, mas sustenta. Que não aparece nas redes, mas aparece nos frutos. Que não impressiona no início, mas permanece no final. Talvez você esteja começando a entender que aquilo que parecia simples demais para ser importante era, na verdade, a chave que faltava. Um ajuste de atitude, um limite colocado, uma palavra não dita, uma escolha silenciosa. Essas pequenas obediências acumuladas produzem grandes mudanças ao longo do tempo. Não de uma vez, mas de forma consistente. Quando a obediência se torna hábito, a prosperidade deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que acompanha seu caminho. Você não corre atrás dela. Você anda alinhado, e ela vem, não como promessa vazia, mas como consequência de uma vida organizada por dentro. Talvez hoje você precise se comprometer novamente com essa obediência simples, não para agradar pessoas, mas para permanecer alinhado com Deus. Não para acelerar processos, mas para sustentá-los. Não para provar algo, mas para proteger o que está sendo construído.
Se você sente que Deus tem te chamado para ajustes simples, mas profundos, e que obedecer nesses detalhes tem trazido mais paz do que esforço excessivo, escreva nos comentários: "Eu obedeço com consciência", e continue avançando com firmeza e descanso. Existe um princípio espiritual que sustenta toda a prosperidade verdadeira e toda a libertação duradoura: a fidelidade no invisível. Muitas pessoas querem mudanças visíveis, promoção, reconhecimento, portas abertas, crescimento financeiro, mas ignoram que Deus quase sempre constrói o visível a partir do que ninguém vê. Antes de mudar o cenário externo, Ele fortalece escolhas internas. Antes de abrir portas públicas, Ele aprova posturas privadas. E é exatamente aqui que muitos se cansam e desistem, achando que nada está acontecendo. A fidelidade no invisível é permanecer íntegro quando ninguém está observando. É continuar fazendo o certo quando não há aplauso. É manter o coração limpo, mesmo quando o ambiente estimula o contrário. No trabalho, isso se manifesta de formas muito práticas. Cumprir o que foi combinado, mesmo quando outros não cumprem. Não entrar em jogos de bastidores. Não alimentar conversas que contaminam. Não agir por vingança emocional. Não negociar valores por vantagem momentânea. Tudo isso acontece longe dos holofotes, mas é profundamente observado por Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo. Um tempo em que parece que sua fidelidade não está sendo notada. Um tempo em que você olha ao redor e vê pessoas avançando por atalhos, enquanto você segue firme, mas aparentemente parado. Isso gera um conflito interno perigoso. A tentação de achar que fidelidade não vale a pena. Mas a Bíblia mostra repetidas vezes que Deus recompensa a fidelidade no tempo certo, não no tempo da comparação. A fidelidade invisível não é passividade. Ela exige força emocional, autocontrole e maturidade espiritual. É muito mais fácil reagir do que permanecer. É muito mais fácil falar do que silenciar. É muito mais fácil se justificar do que confiar. A fidelidade exige que você confie que Deus está vendo o que outros não veem e está registrando o que ninguém aplaude. Essa confiança sustenta você quando o retorno não é imediato. No ambiente de trabalho, a fidelidade invisível também protege sua identidade. Quando você decide não se misturar com práticas que não estão alinhadas, você preserva algo precioso: sua paz. Muitas pessoas até prosperam rápido, mas carregam culpa, medo de exposição e instabilidade emocional. A prosperidade bíblica não nasce desse terreno. Ela nasce da tranquilidade de quem sabe que não construiu nada sobre areia. A fidelidade invisível constrói base sólida. Talvez você tenha sentido vontade de desistir em algum momento. Vontade de fazer como todo mundo faz. Vontade de se adaptar ao ambiente para sofrer menos. Essa vontade não te torna fraco. Ela te torna humano. Mas Deus está te convidando a algo mais alto. Permanecer fiel mesmo quando seria mais fácil ceder. Porque aquilo que você ganha cedendo hoje pode te custar caro amanhã. E aquilo que você preserva permanecendo fiel hoje te sustenta amanhã. A Bíblia mostra que José foi fiel em ambientes onde ninguém estava olhando para recompensá-lo. Na casa de Potifar, ele foi fiel. Na prisão, ele foi fiel. Em nenhum desses lugares havia promessa visível de promoção. Havia apenas a decisão diária de permanecer íntegro. E quando chegou o tempo certo, Deus não apenas o promoveu, mas o posicionou em um lugar onde sua fidelidade passada se tornou exatamente o preparo necessário. Nada foi desperdiçado. A fidelidade no invisível também molda seu caráter de forma silenciosa. Ela te ensina a dizer não quando ninguém saberia se você dissesse sim. Ela te ensina a escolher o caminho mais longo quando o atalho parece tentador. Ela te ensina a manter o coração limpo, mesmo quando o ambiente tenta te contaminar. Esse tipo de caráter não se constrói em um dia, mas sustenta uma vida inteira. Talvez você esteja começando a perceber que já não consegue agir como antes. Que certas coisas que você tolerava agora incomodam. Que certos atalhos que antes pareciam aceitáveis, agora pesam na consciência. Isso não é retrocesso, é amadurecimento. Deus está refinando seu discernimento.
E discernimento refinado é essencial para sustentar prosperidade sem perder a alma. A fidelidade invisível também prepara você para lidar com o visível que está por vir. Muitas pessoas pedem crescimento, mas não estão preparadas para a exposição que o crescimento traz. Não estão preparadas para a responsabilidade, para a cobrança, para a influência. Deus, em sua sabedoria, usa o tempo invisível para te preparar emocionalmente para o visível. Ele trabalha em você, para que quando a porta se abrir, você não se perca nela. Talvez você esteja em um período em que nada parece mudar externamente, mas muita coisa está sendo ajustada internamente. Não despreze isso. Esse é o tipo de trabalho que Deus faz quando está preparando algo maior. Ele não apressa processos que exigem estrutura. Ele não antecipa promoções que poderiam te destruir. Ele prefere te fortalecer agora para te estabelecer depois. A fidelidade invisível também muda sua relação com o tempo. Você para de medir sua vida pela pressa dos outros. Para de se comparar com trajetórias alheias. Para de achar que está atrasado. Você começa a entender que cada estação tem um propósito específico. E cumprir o propósito da estação atual é o que garante força para a próxima. Quem tenta pular etapas carrega lacunas. Quem vive cada etapa com fidelidade carrega solidez. No trabalho, isso significa continuar fazendo bem o que está nas suas mãos hoje, mesmo que pareça pequeno, mesmo que não seja o lugar final, mesmo que não seja o reconhecimento esperado. Deus honra quem é fiel no pouco, não porque o pouco seja insignificante, mas porque ele revela postura. E postura revela preparo. O pouco bem feito prepara você para o muito bem sustentado. Talvez você precise ouvir isso claramente. O que você está vivendo agora não é desperdício, não é atraso, não é esquecimento. É preparação. Deus não te colocou nesse processo por acaso. Ele está usando exatamente esse ambiente, com todas as suas dificuldades, para formar algo em você que será essencial mais à frente. E quando você entende isso, o peso diminui, porque agora há sentido. A fidelidade invisível também te protege da inveja alheia. Pessoas fiéis não competem, elas caminham. Pessoas fiéis não precisam provar nada. Elas permanecem, e isso incomoda quem vive de aparência, mas fortalece quem vive de verdade. Quando Deus decide te prosperar, Ele não precisa tirar ninguém do caminho. Ele apenas te posiciona no lugar certo, no tempo certo. Talvez você esteja cansado de ser fiel sem ver retorno imediato. Deus entende esse cansaço. Mas Ele também te lembra que o retorno da fidelidade não é apenas externo, ele já está acontecendo por dentro. Você está mais inteiro, mais consciente, mais firme, mais alinhado. E isso não tem preço, porque quando o visível chegar, você não será surpreendido. Você estará pronto. A prosperidade que vem de Deus não te encontra despreparado, ela te encontra estruturado. E essa estrutura é construída no invisível, dia após dia, decisão após decisão, escolha após escolha. Nada disso passa despercebido. Mesmo quando ninguém aplaude, Deus registra. Mesmo quando ninguém reconhece, Deus prepara. Talvez hoje você precise renovar sua decisão de ser fiel onde está. Não por medo, não por obrigação, mas por consciência. Porque você sabe que sua fidelidade não é em vão. Ela está construindo algo que você ainda não vê, mas que será sustentado por tudo o que você escolheu preservar agora. Se você sente que Deus tem te chamado a permanecer fiel, mesmo sem reconhecimento imediato, e que isso tem moldado seu caráter e sua paz, escreva nos comentários: eu permaneço fiel, e continue caminhando com confiança no que está sendo preparado. Existe um momento muito específico na jornada espiritual e profissional em que algo começa a se alinhar de forma quase imperceptível. O tempo de Deus encontra a maturidade que foi construída em você. Não é um estalo emocional, não é um evento dramático, não é um anúncio público. É um encaixe silencioso. Aquilo que antes parecia distante começa a fazer sentido. O que parecia travado começa a se mover. O que parecia confuso começa a se organizar. E você percebe que não foi sorte, não foi acaso, não foi insistência humana. Foi preparo. Durante muito tempo.
Talvez você tenha pedido respostas rápidas, mudanças imediatas, soluções urgentes. Isso é humano. Quando o peso aperta, a pressa aumenta. Mas Deus raramente trabalha no ritmo da ansiedade. Ele trabalha no ritmo da formação. Porque portas abertas cedo demais se tornam prisões. Promoções antes do tempo viram sobrecarga. Reconhecimento sem estrutura vira vaidade ou medo. Deus não está apenas interessado em te levar a um novo lugar. Ele está interessado em te manter bem quando você chegar lá. Quando o tempo de Deus começa a se alinhar com sua maturidade, você percebe que já não tem tanta pressa quanto antes. Não porque desistiu de crescer, mas porque entende que crescer exige base. Você não sente mais aquela ansiedade desesperada por mudança. Em vez disso, sente uma expectativa serena, uma confiança silenciosa de que algo está sendo preparado. Essa mudança interna é um dos maiores sinais de que o tempo está se aproximando. Talvez você tenha notado que já não reage como antes, que situações que antes te tiravam do eixo agora são enfrentadas com calma, que você consegue esperar sem se angustiar, que consegue ouvir um ainda não, sem se sentir rejeitado. Isso não é acomodação, isso é maturidade. E maturidade é o que sustenta o próximo nível. A Bíblia nos mostra que Deus nunca atrasa, mas também nunca antecipa. Ele age no tempo exato em que aquilo que ele vai entregar não se torna um peso para quem recebe. Por isso, muitas vezes, o atraso que você sentiu não era negação, era proteção. Proteção da sua paz, proteção da sua identidade, proteção do seu futuro. Hoje, olhando para trás, talvez você consiga perceber que algumas coisas que você pediu no passado, se tivessem acontecido naquele momento, teriam te ferido mais do que ajudado. Quando o tempo se alinha, as portas não se abrem com violência. Elas se abrem com naturalidade. Conversas começam a surgir sem esforço excessivo. Oportunidades aparecem sem você precisar se expor além do necessário. Convites surgem sem você implorar por atenção. E o mais importante, quando isso acontece, você não se perde. Você não se inflama. Você não se apressa. Você entra com equilíbrio. Porque agora existe estrutura interna para sustentar o que vem. Talvez você esteja começando a perceber pequenos sinais disso. Uma mudança sutil no ambiente. Um reconhecimento inesperado. Uma oportunidade que surge sem pressão. Uma clareza maior sobre próximos passos. Esses sinais não devem ser idolatrados, mas também não devem ser ignorados. Eles indicam que algo está se movendo. E quando algo se move no tempo de Deus, ele não te arrasta. Ele te acompanha. A maturidade que foi construída ao longo desse processo faz toda a diferença agora. Antes, talvez você entrasse em novas fases tentando provar algo. Agora, você entra para servir com consciência. Antes, talvez você buscasse validação. Agora você busca alinhamento. Antes, talvez você tivesse medo de errar. Agora, você entende que erros podem ser ajustados sem te destruir. Isso muda completamente a forma como você vive o avanço. A prosperidade que começa a se manifestar nesse estágio é diferente. Ela não vem acompanhada de ansiedade. Ela não rouba seu sono. Ela não te afasta de quem você é. Pelo contrário, ela se encaixa na sua vida sem quebrar nada. Você cresce, mas continua inteiro. Você avança, mas mantém a paz. Você assume responsabilidades, mas não perde o descanso. Essa é a prosperidade que permanece. Talvez você esteja entendendo agora que Deus não estava apenas demorando. Ele estava ensinando. Ensinando você a decidir melhor, a reagir menos, a confiar mais, a obedecer com consciência, a ser fiel no invisível. Tudo isso foi construindo uma base sólida. E agora, quando algo começa a se abrir, você não entra em pânico. Você entra com firmeza tranquila. O tempo alinhado também revela algo importante. Você já não precisa correr atrás de tudo. Você aprende a reconhecer o que é seu e o que não é. Portas que não se abrem já não te frustram como antes, porque você confia que aquilo que é seu não passa. E essa confiança te protege de escolhas erradas. Muitas pessoas se perdem não porque erram, mas porque escolhem no tempo errado.
Você está aprendendo a escolher no tempo certo. No trabalho, isso se manifesta como clareza estratégica. Você sabe quando falar e quando silenciar, quando agir e quando esperar, quando se expor e quando se preservar. Essa sabedoria não vem de livros apenas, vem de vivência. E você viveu um processo intenso, um processo que te cansou, mas também te formou. Agora, essa formação começa a dar frutos visíveis. Talvez você esteja vivendo uma fase em que as coisas não estão explodindo, mas estão encaixando. E isso é muito melhor. Explosões impressionam, mas encaixes sustentam. Deus não quer apenas te impressionar. Ele quer te estabelecer. E estabelecimento exige alinhamento fino, não movimentos bruscos. A maturidade também te protege do orgulho quando as portas se abrem. Você não esquece de onde veio. Não despreza o processo. Não minimiza o aprendizado. Você entende que nada foi construído sozinho, que cada etapa teve um propósito. E essa consciência te mantém humilde, atento e grato. Pessoas gratas prosperam melhor porque reconhecem a fonte daquilo que recebem. Talvez você esteja começando a perceber que aquilo que você pediu lá atrás está vindo de uma forma diferente do que imaginou, mas muito mais saudável. Deus raramente entrega exatamente como pedimos. Ele entrega como precisamos. E quando você chega a esse nível de entendimento, a frustração diminui e a gratidão cresce. Você para de brigar com o processo e começa a cooperar com ele. O tempo alinhado também traz paz para lidar com responsabilidades maiores. Você não se sente sobrecarregado por crescer. Você se sente preparado. Não porque sabe tudo, mas porque confia em Deus e em quem você se tornou. Você sabe que pode aprender, ajustar, pedir ajuda, corrigir rotas. Essa segurança não vem do controle, vem da maturidade construída ao longo do caminho. Talvez hoje você consiga reconhecer que o que está acontecendo agora não é apenas resultado de esforço, mas de transformação. Você não chegou aqui por insistência. Você chegou por alinhamento. E isso muda tudo. Porque aquilo que vem por alinhamento permanece, enquanto aquilo que vem por força exige manutenção constante. Este é um tempo de atenção serena, não de ansiedade, não de pressa, não de comparação. É um tempo de caminhar com consciência, reconhecendo que algo está se abrindo, mas sem perder o centro, sem abandonar princípios, sem negociar identidade, sem se desconectar da fonte. Porque o que está se abrindo agora precisa ser sustentado por tudo o que foi construído antes. Talvez você esteja entendendo que não foi por acaso que você passou por tudo o que passou. Não foi desperdício, não foi atraso, foi preparo. E agora, com maturidade maior, paz restaurada e identidade firme, o tempo começa a se alinhar. E quando o tempo de Deus se alinha, você não precisa correr. Você apenas caminha, e o caminho se abre. Se você sente que está entrando em uma fase de alinhamento, em que as coisas começam a fazer sentido e o avanço vem com paz, escreva nos comentários: eu caminho no tempo de Deus, e continue atento ao que Ele está construindo. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com humildade e verdade. Não com máscaras, não com discursos prontos, não com força humana, mas com o coração aberto. Tu conheces cada detalhe da minha vida profissional, cada pensamento que ninguém vê, cada peso que eu carreguei em silêncio, cada noite em que deitei cansado, sem entender exatamente por quê. Hoje eu reconheço. Nem tudo era apenas estresse. Havia cargas que não vinham de Ti. Havia pressões que ultrapassavam o limite saudável. Havia influências que tentavam roubar minha paz, minha clareza e minha alegria. Pai, eu te peço agora que sondes profundamente o meu interior. Visita minha mente, minhas emoções, minhas memórias ligadas ao trabalho. Onde houve confusão, traz ordem. Onde houve medo, traz segurança. Onde houve desgaste contínuo, traz descanso verdadeiro. Eu renuncio, em nome de Jesus, a toda confusão mental que se instalou por causa de ambientes pesados, disputas silenciosas, invejas ocultas e pressões invisíveis. Eu não aceito mais carregar pesos que não são meus. Senhor, eu entrego a Ti cada ambiente profissional onde eu piso. Entrego reuniões, conversas, decisões,
projetos, responsabilidades e desafios. Se houve palavras lançadas contra mim que geraram insegurança, eu declaro que elas não têm mais poder. Se houve intenções ocultas que tentaram me desestabilizar, eu declaro que elas são anuladas pela tua luz. Que toda inveja que operou em silêncio seja desfeita agora, não por confronto humano, mas pelo teu governo soberano. Pai, eu peço libertação interior, libertação do medo de errar, do medo de não ser suficiente, do medo de perder espaço, libertação da necessidade de provar valor o tempo todo, libertação da ansiedade que me fazia tentar controlar tudo. Eu entrego esse controle em tuas mãos. Eu reconheço que não fui chamado para sustentar tudo sozinho. Eu fui chamado para ser fiel, não para carregar o mundo nas costas. Senhor, restaura minha identidade. Que eu volte a lembrar quem eu sou em Ti, antes de qualquer cargo, função ou resultado. Que o meu trabalho não defina meu valor e que o meu valor não seja medido por desempenho, mas pelo relacionamento contigo. Cura feridas antigas que ainda influenciam minhas decisões. Cura lembranças de injustiças, rejeições e frustrações. Onde houve dor, estabelece sabedoria. Onde houve trauma, estabelece discernimento. Pai, eu te peço agora por prosperidade bíblica. Não uma prosperidade que me afaste de Ti, mas uma prosperidade que caminhe comigo em paz. Prosperidade que flua sem peso, que cresça sem me adoecer, que avance sem me aprisionar. Abre portas que estejam alinhadas com o Teu propósito e fecha aquelas que poderiam me ferir, mesmo que pareçam boas aos olhos humanos. Ensina-me a reconhecer o Teu tempo e a não me precipitar por ansiedade. Senhor, abençoa minhas decisões profissionais, que cada escolha seja acompanhada de paz. Que a Tua paz seja o árbitro do meu coração. Onde não houver paz, que eu tenha coragem de esperar. Onde houver direção clara, que eu tenha coragem de agir. Livra-me de atalhos que comprometam meus valores e fortalece minha fidelidade no invisível. Que eu continue fazendo o certo, mesmo quando ninguém está olhando, confiando que Tu vês tudo. Pai, eu peço que o descanso volte a habitar em mim. Que eu consiga encerrar meus dias sem carregar o trabalho para a mente e para o coração. Que eu durma em paz, confiando que Tu trabalhas enquanto eu descanso. Que a ansiedade perca espaço e que a confiança se estabeleça. Ensina-me a lançar sobre Ti toda a preocupação que não posso resolver agora. Senhor, eu coloco diante de Ti meu futuro profissional. Os sonhos que eu adiei, os planos que eu silenciei, as ideias que eu guardei por medo. Se esses sonhos vêm de Ti, fortalece-os no tempo certo. Se não vêm, remove-os com cuidado. Alinha meus desejos ao Teu propósito, para que eu não corra atrás do que não me pertence nem perca o que preparaste para mim. Pai, abençoa minhas mãos para o trabalho. Que tudo o que eu fizer seja feito com excelência, honestidade e consciência. Que minha presença leve equilíbrio aos ambientes e não absorva o caos deles. Que eu seja instrumento de paz, clareza e justiça, mesmo em cenários difíceis. Que minha postura silenciosa imponha limites espirituais ao peso e à confusão. Senhor, eu Te agradeço porque sei que este processo não foi em vão. Nada do que vivi foi desperdício. Tudo contribuiu para me formar, me amadurecer e me alinhar. Eu confio que o tempo está se ajustando, que as portas certas se abrirão e que eu estarei preparado para sustentá-las sem me perder. Eu recebo pela fé libertação, prosperidade equilibrada e paz duradoura. Hoje eu encerro este momento declarando que o meu trabalho não será mais um campo de batalha, mas um espaço de propósito. Que a confusão não governa mais minha mente. Que a inveja não tem poder sobre meu caminho. Que a paz de Deus guarda meu coração e meus pensamentos. Eu sigo confiante, alinhado e descansado, porque sei em quem confio. Amém.